Bom dia, meu querido amigo e irmão. Graça e paz do Senhor seja sobre a tua vida. É uma alegria estar junto com você para continuarmos a meditação na palavra nesse dia, nesse avivamento pela palavra. Nós estamos na 11ª ministração. O tema dessa ministração hoje é inteligência e avivamento. E nós vamos meditar no Salmo 119, o versículo 144. Que diz assim: A justiça dos teus testemunhos é eterna, dá-me inteligência e viverei. Amém? Vamos ler e meditar esse texto parte a parte. Primeiro o salmista diz: A justiça dos teus testemunhos é eterna. Depois ele pede inteligência e, como resultado, vida, avivamento. Essa justiça eterna que está na palavra do Senhor, você precisa de inteligência, de discernimento para descobrir, para entender a vida da palavra e não apenas a letra da palavra. Por isso que o salmista pede inteligência. Senhor, abre a minha mente, o meu coração, o meu espírito, para que eu possa entender a vida da tua palavra. A palavra é viva e eficaz. Ela é muito mais do que registros escritos, né? Ela é muito mais do que letra, tinta e papel. Ela é vida. Inteligência é você se nutrir desta vida. É você discernir esta vida e é você viver fortalecido e avivado por esta vida. O resto é religião, né? Então, por isso que o salmista pede esse discernimento. E é interessante quando ele fala: a justiça dos teus testemunhos é eterna. Aqui o salmista, ao mesmo tempo que está orando, ele já entendeu algo interessante sobre a palavra, algo revelador sobre a palavra, que a justiça, da palavra, ela não é somente para esse mundo aqui e agora. Ela começa agora, mas ela tem uma conexão com a eternidade. E eu creio, queridos, que nós estamos num tempo de transformações, num tempo de revoluções, num tempo de confusões. E quando essas coisas acontecem, é o tempo da criatividade, é o tempo da inovação, é o tempo de dar à luz coisas e maneiras novas de fazer as coisas. Eu creio que Deus deu uma ordem para Adão lá no Jardim do Éden, desde o princípio, para Adão e para Eva, sua esposa. A Bíblia diz que Deus colocou eles no jardim para cultivar e guardar. Cultivar e guardar. Hoje em dia há um debate muito grande na sociedade como um todo, em alguns lugares mais, outros menos, sobre a questão de você tem que conservar o meio ambiente. E por outro lado, não, você precisa desenvolver, você precisa investir, você precisa inovar. E fica esse debate sem fim entre aqueles que defendem o avanço tecnológico e aqueles que defendem o conservacionismo. Sendo que na palavra de Deus, as duas coisas o Senhor já colocou juntas, em pé de igualdade. Elas não são coisas antagônicas, não são coisas que divergem uma da outra, mas são coisas que se complementam. E existe espaço para essa complementariedade entre o desenvolvimento e a conservação. Né? Existe um equilíbrio que precisa ser restaurado quanto a isso. E quando você entende que a palavra de Deus colocou já desde o Éden esse princípio, você consegue nortear, encontrar caminhos que vão conjugar a conservação e o desenvolvimento. Então, esse é só um ramo de conhecimento que eu falo, dessa questão, por exemplo, das ciências
do ambiente, das ciências agrárias e etc. Mas a gente pode aplicar isso em várias coisas. Algumas pessoas se debatem muito entre aplicar ou não aplicar conhecimento tecnológico, científico, medicina, etc. Né? Queridos, o Deus que nos criou, Ele nos deu inteligência, habilidade, sabedoria e conhecimento, para que a gente use para o bem nosso e da humanidade. Então, nós não temos que ter timidez ou constrangimento, achar que é pecado a gente desenvolver tecnologias, desenvolver conhecimento, usar esses conhecimentos. Imagina se as pessoas que trabalhassem nesse ramo de telecomunicações pensassem que isso fosse pecado, eu não estaria aqui falando contigo à distância e você não estaria me ouvindo e sendo edificado. Então a questão não é o meio é pecaminoso, não, é o uso que se faz. Né? Uma faca pode ser usada para cortar um pão, passar manteiga e dar para alguém, ou pode ser usada para um crime. É o uso que se faz é que contamina. Né? Mas nós não devemos ter receio de usar. Eu creio no Senhor, eu creio que Ele cura, eu creio que Ele restaura, e eu creio que Ele também deu sabedoria para se criar um remédio. Eu creio também que Ele também já colocou algum remédio natural que eu, com meu conhecimento, eu posso ir atrás, conhecer, saber como extrair isso e utilizar para o meu bem. Que o Senhor deu ao homem esse domínio sobre tudo. Se nós somos imagem e semelhança de um Deus inteligente, nós somos dotados de inteligência. Então, use a tua inteligência para o avivamento. Use a tua inteligência para a glória de Deus. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Amém? Falando do sentido espiritual, o que seria essa inteligência no sentido espiritual? A palavra nos ensina, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Demonstram prudência os que temem ao Senhor. O temor do Senhor, o respeito, a reverência, entender que nós temos um Deus sobre nós, a quem nós devemos prestar contas. Nós temos um mandato, um guarda-chuva moral absoluto sobre nós. Nós não estamos soltos no universo sem um Deus a quem prestar contas. E se você for inteligente, você vai andar conforme, em sintonia com esse mandato moral de Deus sobre a tua vida. Temor do Senhor, andar com inteligência. Andarei com inteligência no caminho reto, diz Davi. Então, no sentido espiritual, inteligência é andar debaixo desse temor, dessa reverência, dessa consideração suprema do Senhor como regente da tua vida. Inteligência espiritual é se relacionar com a vida da palavra e não com a letra da palavra. Desculpe a expressão, burrice espiritual, uma vida religiosa. Uma vida de esforço religioso sem sabor e alegria. O caminho de Deus é perfeito, o caminho de Deus é de alegria, de satisfação. É um engano achar que Deus vai te privar de alegria se você andar perto dele. Pelo contrário, Deus vai te dar muito mais alegria, como diz o salmista, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, né? O salmista falando lá de fora, quando há fartura de cereal e de vinho. A alegria do Senhor é a nossa força.
A alegria do Senhor é o que nos dá brilho nos olhos, sorriso no rosto e leveza no coração. E é tudo isso que Deus quer restaurar e avivar na tua vida. Então seja inteligente e restaure o respeito, a reverência, o temor, a intimidade com o Senhor. Duvido que os apóstolos eram tristes. Eles não eram tristes, porque eles andaram intimamente com Jesus. Quando a gente vê Pedro e João sendo perseguidos lá no livro de Atos, expressamente foram advertidos pelos religiosos que não falassem o nome de Jesus, não anunciassem em Jerusalém aquela doutrina. E quando eles foram liberados, depois de serem intimidados e ameaçados, eles não saíram se lamuriando, eles não saíram chorando, igual o Kiko do Chaves, com a cara no muro. A Bíblia diz que eles saíram dando glória a Deus, exultantes, por serem considerados dignos de serem afrontados e perseguidos pelo nome do Senhor. O caminho do Senhor é um caminho de alegria. E essa alegria vem com o temor de Jesus. Como eu disse, essa justiça, a justiça e a vida de Cristo em nós, ela é para agora e para a eternidade. É para agora e para a eternidade. Então tudo que você fizer agora, você vai ter resultados agora e você vai ter resultados na outra dimensão da vida, quando você deixar esse mundo. Tudo que o homem semear, isso também ceifará, diz a palavra de Deus. Que semeia na carne, da carne colherá corrupção. Que semeia no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Semeie no Espírito. Não semeie na carne. Não semeie na ira, na contenda, na vaidade, na rasura desse mundo, nas coisas vãs, rasas desse mundo, na impureza, no pecado, nas brigas, no partidarismo, na polarização que anda aí fora. Não semeie nessas coisas, não vale a pena você desgastar tempo, energia e saúde nessas coisas. Semeie no Espírito, semeie na vida, semeie na comunhão, no perdão, semeie no partir do pão, semeie no serviço, semeie em compartilhar Jesus com as pessoas e você colherá vida eterna. Lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás, diz a palavra. Lança aquilo que te é caro, que te sustenta, que você suou para conquistar. Reparte isso com as pessoas. Águas fala de nações, de multidões. Reparte. E você vai ver que isso vai voltar para você em bênção, vai voltar para você em graça, em alegria, em vitória, em várias e diversas maneiras poderosas e simples e graciosas de Deus. Vai voltar para você. Isso é inteligência. Quem semeia é inteligente. O filho sábio, como diz Provérbios, é aquele que semeia. Então seja sábio e libere as sementes de eternidade que já estão sobre você. E se por um acaso você se encontra vazio dessas sementes, vazio de eternidade, a tua inteligência consiste em buscar o Senhor e ser cheio novamente, ser avivado com as sementes da eternidade que se encontram na palavra do Senhor. Aleluia. Vamos orar nessa hora. Fecha os teus olhos, abre o teu coração. Senhor, nós oramos para que seja restaurada essa inteligência espiritual no meio do teu povo, no meio da tua igreja, no meio daqueles que estão ouvindo esta mensagem, Senhor, em nome de Jesus. Que seja restaurado o temor, a reverência, o respeito pela tua presença e pelo teu Espírito, Senhor, acima de todas as coisas. Que seja o Senhor o guia íntimo de cada pessoa, Senhor. E assim, ó Pai, cada um possa colher resultados dessa decisão consciente e inteligente de colocar o Senhor como primeiro, como aquele que governa todas as coisas. Nós pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Dá-nos entendimento espiritual para sermos alimentados, impactados, transformados pela vida eterna que há na palavra, Senhor.
Nós queremos ir além da letra, queremos entrar no espírito e na vida da palavra. Assim nós oramos, Pai. Oramos, Senhor, para que aqueles que hoje estão andando em lugares baixos, em lugares de pecado, em lugares de iniquidade, de confusão, de contenda, em lugares embaraçados, ó Pai, o Senhor me fala de pessoas como que estão no meio de um novelo. É a percepção que me vem nesse momento. Pessoas que estão no meio de um novelo gigante, e você ali só com a cabecinha do lado de fora, as mãos do lado de fora, totalmente embaraçadas. Mas hoje o Senhor te desembaraça, em nome de Jesus. Ele corta esses laços sobre a tua vida. E você vai perceber que a tua vida, a tua caminhada vai se tornar cada vez mais leve, cada vez mais livre na presença do Senhor. E nessa hora eu oro para que você saia desse embaraço, saia desses lugares baixos e volte a andar nos lugares altos, volte a dançar nos lugares altos, volte a pular de alegria nos lugares altos, lugares de inteligência espiritual, lugares de fé, de intimidade, lugares de alegria, lugares de vigor e de amor. Aleluia, um novo amor. Aleluia, com Deus, renovado, o primeiro amor renovado na tua vida. Assim eu oro por você. Assim nós oramos, Senhor, por este avivamento, Senhor, da nossa inteligência. Libera, Senhor, sobre cada um de nós, sobre cada profissão, ó Pai, desses que me ouvem. Libera inteligência para inovar, inovar nos processos, inovar nos procedimentos, inovar no conhecimento, inovar nas tecnologias, inovar na aplicação, inovar na gestão, inovar, Senhor, no público que eles atendem, em nome de Jesus. Que haja um derramar de criatividade, Senhor, um derramar de graça criativa sobre a vida de cada um. Assim eu oro, assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Obrigado por ter ouvido essa palavra. Que o Senhor te abençoe nessa semana. Seja uma semana rica de experiência e de graça na presença do Senhor. Com a graça do Senhor, nós continuaremos na quarta que vem. Curta lá no canal, assista, compartilhe, reparta com mais pessoas que precisam deste avivamento pela palavra. E vamos edificando a nossa vida debaixo desse governo bendito e maravilhoso do Senhor por meio da sua palavra em nós. Deus te abençoe, fique com Deus.